Olá a todos, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre remoção de nitrogênio no tratamento de esgotos sanitários por processos biológicos. Nós vamos falar algumas coisas, alguns assuntos dedicados a aspectos de projeto e operacionais. Esse vídeo está sendo feito a pedido do Pedro Galvão do Amaral Filho. Recentemente eu produzi um vídeo falando sobre remoção de fósforo por processos físico-químicos em ETS, e aí me foi sugerido fazer um vídeo sobre remoção de nitrogênio. Então, o foco desse vídeo vai ser nós falarmos sobre remoção de nitrogênio em ETS, abordando evidentemente alguns aspectos relacionados ao projeto e algumas questões operacionais relevantes. Primeiro ponto, por que eu preciso prever remoção de nitrogênio em esgotos sanitários? Qual é a nossa justificativa? A justificativa aparentemente é simples. O esgoto sanitário é rico em nitrogênio. As concentrações típicas de nitrogênio em esgotos sanitários podem variar, nitrogênio total, podem variar de 40 até 80, 100 miligramas por litro. Ou seja, águas residuárias são ricas em diferentes formas de nitrogênio e as concentrações normalmente são elevadas. Evidentemente que essas concentrações são menores do que de carga orgânica. No entanto, são concentrações relativamente elevadas e que exigem, dependendo da concepção da ET, algum mecanismo de remoção de nitrogênio, alguma forma de transformação do nitrogênio de tal forma que ele possa impactar menos no meio ambiente. Ou seja, águas residuárias apresentam concentrações de nitrogênio. E esse nitrogênio pode estar presente em diferentes formas. Para que a gente possa entender o comportamento do nitrogênio em águas residuárias, eu vou tentar apresentar uma pequena visão do ciclo biogeoquímico do nitrogênio, de tal forma que a gente possa justificar o que é que nós fazemos no tratamento de águas residuárias com o objetivo de remoção de nitrogênio. Vou tentar apresentar aqui o ciclo biogeoquímico, uma visão geral, e a gente vai tentar entender o que é que nós fazemos em ETS. Bom, falando do ciclo biogeoquímico do nitrogênio, nós temos algumas formas dos quais nós encontramos o nitrogênio no nosso meio ambiente. Na forma de N2 gasoso, na forma de nitrogênio orgânico, ou seja, o nitrogênio associado a moléculas orgânicas, a compostos orgânicos. Podemos encontrar o nitrogênio na forma de nitrogênio amoniacal, podemos encontrar o nitrogênio na forma de nitrito e encontrar o nitrogênio na forma de nitrato. Essas são as formas mais comuns do nitrogênio que nós encontramos em ambientes líquidos e gasosos. E na fase sólida, nós temos N2 gasoso, nitrogênio na forma orgânica, nitrogênio na forma amoniacal, nitrito e nitrato. Pois muito bem, quais são as interrelações entre essas diferentes formas de nitrogênio? Inicialmente, as espécies, de tal forma que elas possam fazer a sua síntese celular, pode precisar de uma fonte de nitrogênio. Existem algumas espécies que conseguem fixar o nitrogênio atmosférico, transformando em nitrogênio amoniacal. É uma primeira interrelação entre os diferentes reservatórios de nitrogênio que nós temos na natureza, ou seja, fixação no N2 atmosférico, de tal forma que ele possa ser transformado em nitrogênio amoniacal. Eu posso ter o nitrogênio orgânico sendo transformado a nitrogênio amoniacal por um processo de decomposição. Ou seja, matéria orgânica em decomposição, matéria orgânica tem nitrogênio, ou seja, o nitrogênio ligado a moléculas orgânicas. Ele pode ser mineralizado e esse nitrogênio ele pode passar da forma orgânica para o nitrogênio na forma amoniacal. Segunda interrelação. Terceiro ponto, muitas vezes os micro-organismos eles precisam de síntese celular, precisam efetuar a síntese celular. Eu preciso incorporar o nitrogênio na forma de nitrogênio orgânico. Isso pode acontecer, os micro-organismos, nós podemos fazer, nós seres, nós somos heterotróficos, nós temos que muitas vezes incorporar nitrogênio em nosso material celular. Podemos fazer mediante a incorporação de nitrogênio na forma de nitrato, dando origem a nitrogênio orgânico, na forma de nitrogênio amoniacal, dando origem a nitrogênio orgânico, ou mesmo nitrito. E aí, no caso, o nitrito, muitas vezes ele é reduzido para nitrogênio amoniacal e aí, posteriormente, ele é incorporado na forma de nitrogênio orgânico. Ou seja na forma de síntese, seja na forma de decomposição, o nitrogênio orgânico pode dar origem a espécies mais oxidadas, nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato, ou, por sua vez, tanto o nitrito, nitrato como o nitrogênio amoniacal podem ser incorporados na forma orgânica.
Continuando, eu posso ter um processo de transformação do nitrogênio amoniacal em nitrito e posteriormente nitrito dando origem ao nitrogênio na forma de nitrato. Esse processo nós chamamos de nitrificação. Ou seja, sob certas condições ambientais, o nitrogênio amoniacal ele é oxidado a nitrito e posteriormente a nitrato. Esse processo nós chamamos de nitrificação. E ele é muito relevante no tratamento de águas residuárias, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Por sua vez, sob também certas condições ambientais, eu posso fazer com que o nitrato ele possa ser reduzido a nitrito, e aí de nitrito dando origem a N2 atmosférico, ou nitrogênio na forma de nitrato, sendo encaminhado diretamente, na segunda rota, para nitrogênio atmosférico. Ou seja, nós temos um processo de desnitrificação, transformação do nitrogênio na forma de nitrato, dando origem a N2 atmosférico. Isso pode acontecer por duas rotas, nitrato sendo encaminhado a N2, ou nitrato reduzido a nitrito e nitrito posteriormente a N2 atmosférico. Portanto, essas são as interrelações mais importantes entre essas diferentes espécies que compõem o nitrogênio, o ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Agora vamos ver como isso se interrelaciona no tratamento de águas residuárias. Em águas residuárias, portanto, nós temos um parâmetro que nós chamamos nitrogênio total. A concentração de nitrogênio total em águas residuárias varia de 40 a 80 miligramas por litro. Para águas residuárias muito concentradas, pode até chegar a concentrações próximas a 100 miligramas por litro. A soma de todas as espécies nitrogenadas, nós chamamos de nitrogênio total. Em tese, em águas residuárias, nós podemos ter o nitrogênio na forma de nitrogênio orgânico, nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato. A soma do nitrogênio orgânico, ou seja, o nitrogênio ligado a moléculas orgânicas, mais o nitrogênio amoniacal, nós chamamos de nitrogênio Kidal total. Inclusive, nós temos uma análise que nós fazemos, análise tradicional em águas residuárias, nós fazemos análise de nitrogênio Kidal. Isso nos permite quantificar por diferença o nitrogênio presente na forma de nitrogênio orgânico. Faço nitrogênio Kidal, faço nitrogênio amoniacal e um menos o outro nos permite quantificar o nitrogênio orgânico. Ou seja, tipicamente nós temos em águas residuárias nitrogênio orgânico, nitrogênio amoniacal. A soma dessas duas espécies nós chamamos de nitrogênio Kidal total, nitrito e nitrato. Em águas residuárias, esgoto bruto, as concentrações de nitrito e nitrato são muito reduzidas, praticamente iguais a zero. Por quê? Porque nós temos um ambiente fortemente redutor. Então, o nitrogênio presente em águas residuárias está presente, o nitrogênio está predominantemente presente na forma de nitrogênio Kidal total, ou seja, nitrogênio orgânico e nitrogênio amoniacal. Por que eu preciso remover nitrogênio? Qual é a essência? Quais são as justificativas que muitas vezes exigem que determinadas ETs tenham que ser projetadas objetivando a remoção do nitrogênio? Primeiro ponto, a amônia é altamente tóxica à vida aquática. Nós sabemos que águas residuárias apresentam grandes concentrações de nitrogênio na forma Kidal, ou seja, orgânico e amoniacal. E a amônia comporta-se na fase líquida como uma base fraca. As suas espécies podem estar presentes na forma de NH4+, íon amônio ou amônia. E a distribuição dessas espécies depende do pH da fase líquida. Ou seja, por ser uma base fraca, ela tem uma constante de equilíbrio, e se nós calcularmos a distribuição dessas espécies em função do pH, nós temos mais ou menos esse arranjo. O que significa isso? pHs normalmente ácidos, mais ácidos, em torno de 6,5 para baixo, o nitrogênio preferencialmente está presente na forma de NH4+, íon amônio. Para pHs básicos acima de 11, o nitrogênio está presente preferencialmente na forma de amônia, NH3. E numa faixa de pH normalmente de 7 a 11, ou seja, esta faixa, o nitrogênio amoniacal deverá estar presente parte como amônio, parte como amônia. E a amônia é tóxica à vida aquática, ou seja, quando eu faço um lançamento de um efluente no corpo d'água, contendo grandes concentrações de nitrogênio amoniacal, dependendo das concentrações de nitrogênio amoniacal e dependendo do pH da fase líquida, eu posso ter concentrações de amônia que sejam tóxicas à vida aquática.
Além disso, ao lançar efluentes com grande concentração de nitrogênio amoniacal nos corpos d'água, vai ocorrer naturalmente o processo de nitrificação, ou seja, em condições aeróbias e tendo micro-organismos que possam executar o processo de nitrificação, o nitrogênio amoniacal ele será oxidado a nitrato. E esse processo me induz a um consumo de oxigênio. Para cada, estequiometricamente, cada 1 miligrama de nitrogênio amoniacal me consome cerca de 4,57 miligramas de oxigênio. Ou seja, é um processo que tende a reduzir as concentrações de oxigênio na fase líquida. Ou seja, não é apenas matéria orgânica carbonácea que consome oxigênio. Também o nitrogênio amoniacal, quando presente na fase líquida em concentrações mais elevadas, pode exercer um consumo de oxigênio. Portanto, isso pode causar um efeito deletério ao corpo receptor, ao corpo d'água. Então, daí a necessidade de se remover nitrogênio em ETS. Terceiro ponto, nitrito e nitrato são padrões de potabilidade. Nitrato, padrão de potabilidade, 10 miligramas por litro. Nitrato como nitrogênio. Nitrito, 1 miligrama por litro. Então, muitas vezes, eu tenho corpos d'água cujas vazões são muito reduzidas, recebem determinados efluentes com vazões, digamos, um pouco mais elevadas, sem diluição adequada, muitas vezes as concentrações de nitrato podem ser um pouco mais elevadas. E lembrando, nitrato é padrão de potabilidade. Então, muitas vezes eu também preciso ter um olhar importante no tocante à possibilidade de eu ter que remover nitrato no efluente final. Então, nitrito e nitrato são padrões de potabilidade. Então, eu tenho que me preocupar com as concentrações de nitrogênio em ambas as formas na fase líquida. Terceiro ponto, águas brutas que recebam grandes quantidades de nitrogênio amoniacal e que eventualmente são utilizadas para abastecimento público podem observar um grande aumento da demanda de cloro. Lembra que o nitrogênio amoniacal ele pode ser oxidado mediante a adição de cloro. E o nitrogênio amoniacal ele é oxidado a N2, mas isso exerce um consumo de cloro. E normalmente, estequiometricamente, cada 1 miligrama de nitrogênio amoniacal potencialmente me consome 7,6 miligramas de cloro por litro. Essa é uma reação importantíssima no tratamento de águas de abastecimento e no tratamento de águas residuárias. Nós chamamos de cloração ao breakpoint, ou seja, o nitrogênio amoniacal ele é oxidado a N2 consumindo cloro. Eu tenho duas rotas, normalmente o nitrogênio amoniacal pode ser oxidado a N2, pode ser oxidado a íon nitrato. A via mais comum é essa, e aí para que essa via aconteça, eu tenho que satisfazer a demanda do nitrogênio amoniacal. Então, normalmente isso é muito comum, já vivenciei profissionalmente inúmeros exemplos de águas brutas que recebem certos lançamentos contendo concentrações de nitrogênio amoniacal e aí muitas vezes observam uma demanda de cloro altíssima. Por quê? Porque o cloro ele vai ser empregado, vai ser utilizado para oxidar o nitrogênio amoniacal. E aí muitas vezes eu não quero ter nitrogênio amoniacal dentro da água bruta, na minha ETA. Então eu tenho que trabalhar na cloração ao breakpoint. Para trabalhar na cloração ao breakpoint eu tenho que satisfazer esta demanda, trabalhar aqui. E aí, na teoria, são 7,6 miligramas por litro de cloro por miligrama de nitrogênio amoniacal. Na prática, a gente percebe que em torno de 10 para 1. Ou seja, imagine, 1 miligrama de nitrogênio amoniacal na água bruta pode exercer uma demanda de cloro próximo de 10 miligramas por litro de cloro, o que é uma dosagem muito alta. Mas isso acontece. Daí a necessidade de, muitas vezes, de eu ter que garantir a remoção de nitrogênio amoniacal nas minhas ETs. Bom, ponto dos mais relevantes, toda vez que eu enriqueço o corpo d'água com nutrientes, eu posso causar eutrofização do corpo d'água. E esses nutrientes principais são nitrogênio e fósforo. E aí nitrogênio e fósforo em excesso enriquecem o corpo d'água, eutrofização, e como consequência eu tenho um crescimento acelerado de algas. E esse crescimento acelerado de algas traz um efeito deletério ao corpo d'água, que eventualmente pode ser empregado para abastecimento público em jusante. Lembra que no Brasil é muito comum a utilização, nós praticarmos, o reuso indireto, ou seja, por efeito de diluição, os corpos d'água recebem efluentes, eu tenho um efeito de diluição, tenho um efeito de tratamento do corpo d'água, mas essas águas elas passam a ser empregadas em condições de jusante, para abastecimento público. Então, a melhor forma de nós preservarmos a água para abastecimento público é justamente nós possibilitarmos que ela apresente uma qualidade a melhor possível. E isso traz, evidentemente,
uma redução de custos no tratamento de águas de abastecimento. Quanto melhor for a qualidade da água bruta empregada em uma estação de tratamento de água, menores deverão ser os seus custos operacionais. E o que é melhor, eu posso utilizar como concepção uma ETA convencional do tipo ciclo completo. Ou seja, então por que eu preciso remover nutrientes? Preservação da qualidade da água. Por que eu preciso preservar a qualidade da água? Porque eu possibilito seus outros usos a jusante. Possibilito a sua utilização especialmente para abastecimento público. Isso torna que naturalmente os meus custos eles sejam menores. Então daí a necessidade de você no projeto de uma ET, dependendo das características da bacia hidrográfica, das condições de diluição, daí a importância de se garantir a remoção de nutrientes. E logicamente todas essas questões fazem com que eu tenha que estabelecer padrões de emissão e padrões de qualidade para o corpo d'água. E que eu preciso respeitar quando eu faço o projeto de uma ET. Ou seja, por que eu estabeleço padrões de emissão e padrões de qualidade? Porque eu quero preservar a qualidade da água para outros usos. E isso faz com que eu tenha que conceber a ET objetivando a remoção de nitrogênio. Eu posso remover nitrogênio de diferentes formas. Posso remover por processos biológicos de tratamento, posso remover por processos físico-químicos. Nós vamos falar nesse vídeo sobre os processos biológicos. Eu posso remover nitrogênio, dependendo da sua espécie, por processo de arraste com ar, por cloração ao breakpoint, por absorção em argilas minerais, por processo de membrana, osmose reversa, por processo de osmose reversa, especialmente. Posso, mas eu vou tratar nesse vídeo apenas sobre processos biológicos de tratamento, porque eu quero enxergar o comportamento da ET. Depois, se for o caso, eu posso até fazer um outro vídeo falando sobre a aplicabilidade dos processos de arraste com ar, cloração ao breakpoint e absorção em argilas minerais. Mas o nosso foco, nós vamos falar sobre processos biológicos de tratamento. Vamos admitir uma estação de tratamento de águas residuárias, processo biológico aeróbio, do tipo lodos ativados. E aí, lodos ativados, tanto pode ser lodos ativados leito fluidizado, lodos ativados combinado com mídias, ou seja, do tipo IFAS, pode ser um sistema do tipo MBBR. Vamos considerar que nós tenhamos, em tese, um processo biológico aeróbio, uma ET do tipo lodos ativados. Nós temos inúmeras concepções de ETs, inúmeras concepções. Eu vou concentrar toda essa discussão sobre o processo de lodos ativados, porque é o processo onde eu consigo ter o maior controle possível. Então eu vou discutir o processo de lodos ativados. Evidentemente que detalhes específicos depois precisam ser tratados à parte, mas eu vou concentrar a discussão no processo de lodos ativados. Ou seja, como é que eu posso operar um processo de lodos ativados? Eu posso operar com leito fluidizado, do tipo lodos ativados clássico, como posso operar com leito fixo, MBBR, ou eu posso combinar leito fixo e leito fluidizado, do tipo IFAS. Então vamos tentar estudar o que acontece no tratamento de águas residuárias com relação ao comportamento do nitrogênio. No fundo, o que eu estou fazendo? Eu quero remover nitrogênio nas suas diferentes formas. Eu quero modificar a sua especiação na fase líquida. No fundo, o que eu faço? Essencialmente, é oferecer condições ambientais adequadas de tal forma que algumas reações bioquímicas aconteçam. Essencialmente é isso. Não é nada diferente disso. Ou seja, eu quero mudar a forma do nitrogênio de A para B ou de B para C. O que eu vou fazer? Eu vou preciso conhecer as condições ambientais mais adequadas para que essa reação aconteça e eu vou criar as condições adequadas para que isso possa acontecer num processo de lodos ativados. Então, vamos enxergar o primeiro comportamento. Vamos lembrar. Eu tenho, por exemplo, um processo biológico, lodos ativados. Mas por que eu estou projetando uma ET? Quero remover carga orgânica. Bom, o que os micro-organismos vão fazer essencialmente? Eu tenho carga orgânica, eles vão utilizar essa carga orgânica, vai ser essa carga, o material orgânico biodegradável vai ser oxidado a CO2 mais água, e aí eu vou gerar energia. Ou seja, o processo de obtenção de energia nós chamamos de processos catabólicos. Por que eu oxido a matéria orgânica? Porque eu quero energia, eu quero obter energia. O que eu faço com essa energia? Bom, eu tenho mais matéria orgânica e tenho energia. Se eu tenho energia à minha disposição, eu naturalmente vou exercer o meu processo de sobrevivência. O que eu vou fazer? Eu vou me multiplicar. Síntese celular. Eu vou gerar novos micro-organismos. Isso nós chamamos de processos catabólicos. Ou seja, a matéria orgânica vai ser utilizada de tal forma que os micro-organismos consigam obter energia
E com energia e mais matéria orgânica, vai ser possível a execução de síntese celular. Mas existem algumas condições ambientais onde eu não tenho mais a matéria orgânica em grande concentração, matéria orgânica original, ou seja, esgoto bruto, matéria orgânica presente no esgoto bruto. Mas os micro-organismos podem ainda assim precisar de energia. Eles passam a utilizar o próprio protoplasma dele ou dos micro-organismos vizinhos. Ou seja, essa matéria orgânica formada por micro-organismos, ela vai ser utilizada como fonte de carbono para obtenção de energia. Isso nós chamamos de respiração endógena e é extremamente importante no tratamento de águas residuárias. Temos, portanto, três grandes processos: processos catabólicos, anabólicos e respiração endógena. Bom, vamos lá. O que acontece? Quando eu tenho matéria orgânica e eu tenho condições aeróbias, os micro-organismos vão utilizar esta matéria orgânica para obtenção de energia. Qual que é a consequência? O nitrogênio vai ser liberado da matéria orgânica, dando origem ao nitrogênio amoniacal. Portanto, a primeira transformação que eu observo no tratamento de águas residuárias é que, em condições aeróbias, o nitrogênio orgânico, o nitrogênio vai ser liberado dos compostos orgânicos e aí ele vai ser oxidado a nitrogênio amoniacal. Isso acontece em todo o processo aeróbio. Em condições aeróbias, o nitrogênio orgânico vai ser convertido em nitrogênio amoniacal. Lembrando, aqui é importante fazer uma consideração. O nitrogênio orgânico que vai ser oxidado a nitrogênio amoniacal, naturalmente ele tem que estar ligado a moléculas que sejam compostos orgânicos biodegradáveis. Porque existem compostos orgânicos que não são biodegradáveis e que têm moléculas de nitrogênio. Então sempre deverá acontecer, sempre, por melhor que seja o processo de tratamento biológico, sempre você vai ter algumas moléculas de nitrogênio ligadas a compostos orgânicos não biodegradáveis. Ou seja, o que está acontecendo? Vamos agora fazer um cenário. Esgoto bruto. Eu tenho nitrogênio na forma de nitrogênio amoniacal. Tenho nitrogênio na forma de nitrogênio orgânico. Em condições aeróbias, e uma vez que a ET seja apenas projetada para remoção de carga orgânica, a primeira coisa que eu vou observar é grande parte do nitrogênio orgânico sendo oxidado ao nitrogênio amoniacal. O que vai acontecer? O nitrogênio orgânico vai diminuir e o nitrogênio amoniacal, a concentração vai aumentar. Por que eu coloquei aqui um pouquinho de nitrogênio na forma orgânica? Porque existe algumas moléculas, alguns compostos que não são biodegradáveis e que apresentam nitrogênio ligado às suas moléculas. Então sempre eu vou ter alguma concentração de nitrogênio orgânico ligado a compostos orgânicos não biodegradáveis. Observa que aqui eu tenho uma concentração de nitrogênio total e aqui é um pouco menor. Num processo biológico, aproximadamente 12% do material celular, ele é formado por nitrogênio. Então, para que possa acontecer a síntese celular, uma parcela do nitrogênio vai ser incorporado em síntese celular. Eu coloquei aqui nitrogênio incorporado na biomassa. Ou seja, na fase líquida, a concentração de nitrogênio vai tender a reduzir um pouco. Por quê? Porque parte desse nitrogênio amoniacal vai ser incorporado em síntese celular. No entanto, qual que é a minha essência? O nitrogênio orgânico oxidado ao nitrogênio amoniacal, a concentração do nitrogênio amoniacal é alta e eu vou ter uma pequena redução na concentração de nitrogênio porque parte dele vai ser incorporado na biomassa celular. Então, isso que acontece num sistema onde eu tenho essencialmente e apenas a remoção de carga orgânica. Bom, mas vamos analisar um processo biológico. Eu tenho lá o meu tanque de aeração, aeróbio, decantador secundário, retorno de lodo ao processo do tratamento, lodos ativados clássico. Bom, se eu oferecer uma condição ambiental adequada, esse nitrogênio amoniacal ele pode ser oxidado a nitrito e nitrato. Isso me dá origem ao processo de nitrificação. E aí, o que acontece? O que são essas condições ambientais adequadas? No Brasil, como nós somos um país de clima tropical, eu preciso garantir que a minha idade do lodo seja pelo menos superior a 6 dias. E se eu garantir concentrações de oxigênio dissolvido no tanque de aeração superior a 2 miligramas por litro, eu vou criar condições adequadas para que o processo de nitrificação aconteça.
O que significa isso? Nitrogênio amoniacal sendo oxidado a nitrito e a nitrato. Ou seja, essas condições ambientais passam necessariamente por eu garantir que eu tenha oxigênio em condições adequadas. Por que muitas ETs não nitrificam de forma satisfatória? Por deficiências nos sistemas de fornecimento de oxigênio. Garantir concentração de oxigênio igual ou superior a 2 mg por litro é mandatório para o processo de nitrificação em sistema de lodos ativados. Lógico que existem variações do processo de lodos ativados onde eu consigo nitrificar em ambientes de IOD mais baixo, mas isso são variantes do processo. Sistema de aeração prolongada, por exemplo, do tipo SND, do tipo nitrificação e desnitrificação simultânea, operam com ODs mais reduzidos. Mas é uma variante do processo de tratamento biológico. Na essência, eu tenho que garantir que eu tenho oxigênio dissolvido em condições adequadas e, tão importante quanto, eu tenho que manter o pH de forma satisfatória. O pH é uma variável que influencia muito a nitrificação. Normalmente, a nitrificação tem taxas de velocidade ótimas, máximas, quando o pH no tanque de aeração é mantido entre 7 a 7,5. Muitas vezes a gente observa, as pessoas perguntam para a gente, puxa, mas eu tenho OD alto no tanque de aeração, eu tenho 2,5 miligramas por litro, mas a minha nitrificação ela não é adequada. O que está acontecendo? Aí você vai observar, muitas vezes o pH não é satisfatório. Muitas vezes não existe um esforço de se manter esse pH na faixa de 7 a 7,5. A gente observa muitas vezes pH 6,2, 6,3. E muitas vezes essa queda no pH pode interromper o processo de nitrificação. Então o pH é uma variável importantíssima e se eu quero atingir nitrificação satisfatória da ordem de 90%, eu tenho que manter o pH entre 7 a 7,5. Para isso, eu preciso muitas vezes dosar um alcalinizante de modo a manter a minha alcalinidade no tanque de aeração pelo menos em torno de 60 a 80 miligramas por litro. Lembrando que o processo de nitrificação ele tem uma tendência de reduzir a alcalinidade. Normalmente a alcalinidade no esgoto bruto é da ordem de 300, 400 miligramas por litro, nessa faixa. E a gente observa que efluentes bem nitrificados, essa alcalinidade cai e pode cair para valores menores do que 50 miligramas por litro. O fato de ter alcalinidade não significa que o pH mantenha-se constante. Ele pode, na verdade, servir como um tampão, mas o pH cai. Daí a importância de você manter. A tendência na nitrificação é o pH cair. E aí, se o pH cai abaixo de 7, eu tenho uma redução nas taxas de nitrificação. Então, por isso que eu preciso criar essas condições ambientais adequadas. Além disso, eu tenho que me certificar que o meu esgoto bruto tenha ausência de compostos inibitórios ao processo de nitrificação. Que compostos são esses? Compostos orgânicos, metais pesados. E aí, muitas vezes, a gente observa, deixa eu voltar um pouquinho aqui, muitas vezes a gente observa certas ETs, o pH é adequado, o OD é adequado, e a nitrificação não é satisfatória. Mas muitas vezes, no sistema de coleta e afastamento dos esgotos sanitários, o sistema recebe determinadas contribuições de efluentes industriais que apresentam concentrações de compostos orgânicos que são inibitórios à nitrificação. Aí a nitrificação passa a ser inibida pela presença de eventuais compostos orgânicos e alguns metais pesados que têm um efeito deletério ao processo de nitrificação. E a nitrificação, basicamente, duas etapas, é o nitrogênio amoniacal sendo oxidado a nitrito, nitrito sendo oxidado a nitrato, e aí a reação global escrita dessa forma. Ou seja, o nitrogênio amoniacal ele é oxidado a nitrato. E aí, logicamente, isso me exige um consumo, um fornecimento de oxigênio extra ao processo. Ou seja, o que vai acontecer? Num ambiente, num reator biológico, onde eu ofereça condições adequadas ao processo de nitrificação, agora o que vai acontecer? A tendência vai ser este nitrogênio amoniacal, ele vai ser oxidado a nitrato. Então, nesse ambiente e nessas condições, o que eu vou ter? Eu vou ter concentrações, uma concentração pequena de nitrogênio na forma de nitrogênio orgânica, vou ter uma pequena concentração de nitrogênio na forma de nitrogênio amoniacal, dificilmente eu consigo ter uma nitrificação, 100% de nitrificação, eu estabeleço um padrão de lançamento para minha concentração de nitrogênio amoniacal, por exemplo, 1 miligrama por litro, 2 miligramas por litro, mas eu tenho uma concentração de nitrogênio amoniacal, e uma vez bem nitrificado, esse nitrogênio amoniacal vai ser oxidado a nitrato.
Veja que aqui nós não estamos, em tese, falando em remoção de nitrogênio. O que está acontecendo, eu estou mudando a especiação do nitrogênio na forma líquida. Tirando aquela parcela que é incorporada na biomassa, eu não removi nitrogênio. O que eu fiz? Eu apenas mudei o nitrogênio orgânico para nitrogênio amoniacal, o nitrogênio amoniacal posteriormente para nitrato. Apenas isso. Então aqui eu apenas mudei essa especiação. Quando nós falamos em remover nitrogênio, agora nós temos que trabalhar numa outra rota. Eu preciso reduzir o nitrato, reduzo a N2. Eu preciso operar um processo de desnitrificação. E aí, mais uma vez, como é que eu vou operar um processo de desnitrificação? Eu tenho que oferecer condições ambientais para que esse processo aconteça de forma satisfatória. Primeiro ponto, condição anóxica. Ou seja, o nitrato ele vai ser o aceptor de elétrons. Para isso, eu tenho que ter ausência de oxigênio dissolvido no tanque de aeração. Ou seja, eu não posso ter oxigênio dissolvido. Ou seja, a reação, a desnitrificação, acontece essencialmente em condições anóxicas. O meu aceptor de elétrons é o nitrato. Ele é um processo que é conduzido por micro-organismos heterotróficos. Ou seja, eu preciso ter matéria orgânica biodegradável. Por quê? Porque a oxidação dessa matéria orgânica biodegradável, alguém vai trabalhar como aceptor de elétrons. Em condições aeróbias, esse aceptor de elétrons é o O2. Como agora eu não tenho oxigênio, esse aceptor de elétrons passa a ser o nitrato. E aí ele é reduzido de nitrato a N2. Mas eu preciso de uma fonte de matéria orgânica biodegradável. Bom, mas que fonte de matéria orgânica que eu tenho? Bom, o esgoto bruto é rico em matéria orgânica. E se eu utilizar a matéria orgânica biodegradável presente no esgoto bruto, eu consigo operar um processo de desnitrificação. Nesse caso, veja que o nitrato é reduzido a N2, mas eu vou exercer um consumo dessa matéria orgânica biodegradável. Então eu posso utilizar o esgoto bruto como uma fonte de carbono, uma fonte de matéria orgânica biodegradável para a ocorrência do processo de desnitrificação. Eu posso utilizar uma fonte de carbono externa. Eu posso querer utilizar outra. Por exemplo, metanol. O metanol é muito utilizado nos Estados Unidos como uma fonte externa de carbono para a ocorrência do processo de desnitrificação. Só que eu tenho que adicionar essa fonte externa de carbono. Bom, mas posso utilizar outros? Posso. Posso utilizar etanol. Posso. O Brasil, por exemplo, é muito rico em etanol. Somos um dos maiores produtores do mundo de etanol. O etanol pode ser utilizado como fonte externa de carbono. Posso. Como não? Como posso utilizar o acetato? Não tem problema nenhum. Mas, de qualquer forma, entenda, seja etanol, seja metanol, seja o que for, é uma fonte externa. Aí eu tenho que adicionar essa fonte de carbono de tal forma que eu consiga a ocorrência do processo de nitrificação. E aí, o que eu estou fazendo aqui, uma vez que eu esteja projetando uma ET, agora, com o objetivo de remoção de carga orgânica, nitrificação e desnitrificação, aqui sim eu consigo garantir remoção de nitrogênio, porque agora parte do nitrato ele vai ser reduzido a N2. Aqui sim eu consigo garantir esta remoção. Bom, mas como é que eu faço isso numa estação de tratamento de águas residuárias? Bom, eu tenho lá o meu tanque de aeração, digamos, na condição clássica, um tanque de aeração totalmente ele aeróbio. Bom, nesta condição, o que eu vou observar é isso aqui. Eu vou observar o nitrogênio amoniacal, o orgânico, sendo transformado em nitrogênio amoniacal. O nitrogênio amoniacal, a concentração dele vai aumentar. E o nitrogênio amoniacal vai ser oxidado a nitrato. É isso que eu observo. Num ambiente onde eu tenho um tanque de aeração trabalhando apenas sobre condições aeróbias. Mas se eu quero remover nitrogênio, eu tenho que garantir a ocorrência do processo de desnitrificação. E aí eu tenho que garantir condições anóxicas, ausência de oxigênio. Vamos tentar pensar no mais fácil. O que é o mais fácil? Bom, o mais fácil é fazer o seguinte, fácil de entendimento. Eu tenho o tanque de aeração aeróbio. O que está acontecendo aqui? Nitrogênio orgânico transformado a amoniacal,
amoniacal transformado a nitrato, nitrificação. Bom, então eu já tenho o meu nitrato. Mas para que eu possa reduzir o nitrato a N2, eu tenho que agora garantir condições anóxicas, ou seja, ausência de oxigênio. Esse tipo de sistema nós chamamos de sistemas de desnitrificação pós-anóxica, ou seja, o reator anóxico ele está posterior ao tanque de aeração, parte dele aeróbio. Só que, tudo bem, eu garanto ausência de oxigênio, presença de nitrato, mas eu preciso de uma fonte de carbono. Esta fonte de carbono eu posso utilizar a respiração endógena. Eu tenho micro-organismos heterotróficos em grande quantidade, eu tenho ausência de compostos orgânicos solúveis na fase líquida, mas a matéria celular, ela é matéria orgânica, ela é composto orgânico. Eu vou utilizar esta matéria orgânica presente na forma celular, na forma sólida, eu vou utilizar isto aqui como fonte de carbono. Ou seja, eu vou utilizar a respiração endógena como fonte de carbono. É uma alternativa de nós desnitrificarmos. Nós chamamos isso de desnitrificação pós-anóxica. Qual que é a fonte de carbono? Respiração endógena. E aí, normalmente, esses sistemas são projetados, são dimensionados, utilizando-se uma taxa de desnitrificação. Eu coloquei a sigla em inglês porque ela é mais comum, é SDNR. Então a gente chama de Standard Denitrification Rate. É uma taxa de transformação de nitrato a N2 e é, na verdade, parametrizada em função da concentração de sólidos no tanque de aeração. Essa taxa normalmente fica da ordem de 0,01 a 0,04 quilos de nitrato reduzido, por quilos de SSV por dia. É uma taxa de desnitrificação. Mas normalmente essa taxa de desnitrificação em sistemas pós-anóxicos, quando eu utilizo uma fonte de carbono como sendo a respiração endógena, ela é relativamente baixa. Isso faz com que o volume do tanque anóxico ele seja relativamente grande. Mas é uma opção. É uma opção. Bom, tem outras. Então, qual que é o grande problema da respiração endógena fornecendo compostos orgânicos biodegradáveis para a ocorrência do processo de desnitrificação? O volume é grande, porque a taxa de desnitrificação ela é baixa. Bom, mas eu posso fazer o seguinte, tá? Eu posso manter o meu tanque aeróbio, mantenho a jusante o meu tanque anóxico, e eu digo o seguinte, se falta matéria orgânica, eu coloco matéria orgânica. Ou seja, coloco uma fonte externa de carbono. Posso fazer isso? Posso fazer. Não tem problema nenhum. Aí é onde eu adiciono uma fonte externa de carbono, que pode ser etanol, pode ser metanol. Qual que é a vantagem? É que as taxas de desnitrificação são muito mais altas. Elas podem saltar de 0,1 até mais ou menos 0,4, 0,5 quilos de nitrato reduzido por quilo de SSV por dia. As taxas são muito maiores. E aí, naturalmente, o volume do tanque anóxico fica muito menor. E aí o que torna muito atrativo. Bom, mas o que acontece? Esse tipo de sistema, ele é muito flexível, porque eu posso dosar uma fonte externa de carbono e eu posso controlar quanto que eu estou dosando em função das concentrações de nitrato afluentes ao meu tanque anóxico. É um sistema que me possibilita um grande controle e um tanque anóxico menor, ou seja, é muito confiável. Mas o que acontece? O problema desse sistema é que chama atenção aí na nossa cabeça e diz o seguinte, puxa vida, mas eu estou adicionando uma fonte externa de carbono biodegradável de tal forma que o processo de desnitrificação possa acontecer. Mas o esgoto bruto tem matéria orgânica. Por que eu não posso utilizar essa matéria orgânica? Não tem lógica isso? Não posso fazer isso? Posso. Aí dá origem aos sistemas pré-anóxicos. O que eu vou fazer? Se eu quero utilizar a matéria orgânica presente nas águas residuárias como fonte de carbono para o processo de nitrificação, eu coloco o tanque anóxico
antes do tanque aeróbio. E aí o esgoto bruto afluente, ele contendo compostos orgânicos biodegradáveis, ele vai possibilitar a ocorrência do processo de desnitrificação. Só que aqui eu não tenho nitrato. Veja que aqui o esgoto bruto tem nitrogênio amoniacal. Ele precisa, na verdade, o nitrogênio Kidal, ele tem que ser oxidado a nitrato. Isso vai acontecer no tanque aeróbio. Ué, mas eu não tenho nitrato aqui, como é que eu vou trazer o nitrato daqui para cá? Então, sistemas pré-anóxicos, eles têm uma recirculação interna de tal forma que eu traga o nitrato produzido no meu tanque de aeração aeróbio, eu tenho que trazer o nitrato daqui para cá. Esses sistemas têm que ter uma recirculação interna. E essa recirculação interna, ela é elevada, ela pode chegar de 2 a 3, até 4. Então imagine, eu tenho uma ET com uma vazão de 100 litros por segundo, afluente ao tanque de aeração, eu tenho que bombear cerca de 400 litros por segundo do tanque aeróbio para o tanque anóxico. Porque eu tenho que garantir que o nitrato ele seja retornado ao tanque anóxico para a ocorrência do processo de desnitrificação. Eu tenho que trazer o nitrato do tanque aeróbio para o início do processo de tratamento. Essa é a essência de um sistema pré-anóxico. E aqui, qual que é a matéria orgânica que vai me possibilitar a ocorrência do processo de desnitrificação? É a matéria orgânica biodegradável que eu tenho presente no esgoto bruto. E aí isso vai me favorecer esta reação de nitrato sendo reduzido a N2. Tá aqui. É isso. Só que para que isso aconteça, naturalmente, eu preciso ter no meu esgoto bruto uma certa concentração de compostos orgânicos que sejam facilmente biodegradáveis. Tem que ter uma fração que seja facilmente biodegradável. Normalmente se observa que as taxas de desnitrificação, nesta condição, de reatores pré-anóxicos, elas ficam na faixa de 0,05 a 0,1 kg de nitrato reduzido por quilo de SSV por dia. Veja que ela é maior do que sistemas pós-anóxicos operando com respiração endógena. Mas ela é menor quando comparado com sistemas pós-anóxicos trabalhando com uma fonte externa de carbono. Mas tem aparentemente uma lógica muito maior, porque eu estou utilizando a matéria orgânica biodegradável presente no esgoto bruto para favorecer essa reação. Então tem lógica trabalhar com sistemas anóxicos. Vamos comentar uma coisa que é importante. O que acontece? No sistema de lodos ativados, eu tenho, nesse caso, minimamente eu tenho um retorno, eu tenho uma recirculação. É a recirculação do lodo separado no decantador secundário que volta para o tanque de aeração. É uma relação, essa recirculação, eu estou chamando de QR sobre Q e eu estou chamando por R, é uma relação. Ou seja, uma relação de vazões. Quanto que eu retorno por início do processo de tratamento. Normalmente, essa relação QR sobre Q fica na faixa de 1,5, de 0,5 a 1,5. No Brasil, como nós temos um país de clima tropical, clima quente, é interessante que essa recirculação seja pelo menos 1 para 1, para evitar justamente a ocorrência de desnitrificação no decantador secundário. Então, normalmente, essa relação de recirculação QR sobre Q é em torno de 1. Só que eu tenho que definir uma taxa de recirculação interna, uma certa vazão QI, que vai ser retornado do tanque aeróbio para o tanque anóxico. Essa taxa de recirculação, IR, é definido como sendo QI sobre Q. Bom, se você fizer um balanço de massa para o tanque anóxico e para o tanque aeróbio, você vai descobrir que essa taxa de recirculação ela é função da concentração de nitrogênio que eu quero reduzir a N2, dividido pela concentração estabelecida por nitrogênio, nitrogênio na forma de nitrato no efluente final, menos uma concentração de nitrato efluente do tanque anóxico, menos um mais R, que é a recirculação. Eu não consigo mostrar aqui nesse vídeo da onde vem a origem dessa expressão, porque a gente não tem tempo. Mas se alguém tiver alguma dúvida, depois manda um comentário, se alguém tiver, e aí eu demonstro essa expressão. Não é difícil, a gente consegue demonstrar a origem desta expressão. Normalmente a concentração de nitrogênio na forma de nitrato afluente ao sistema anóxico, ela é relativamente pequena, é muito menor do que a concentração de nitrogênio passível de ser oxidado.
ela é menor, ela é pequena. Então, normalmente, eu posso desprezar essa concentração. E aí, essa razão de recirculação dá origem a essa expressão. Por que ela é importante? Porque, veja só, vou admitir que eu tenha nitrogênio passível de ser oxidado a nitrato, né? O nitrogênio afluente a ET, passível de ser oxidado a nitrato, vamos admitir que seja 50 miligramas por litro. Vamos admitir uma concentração de nitrato no efluente igual a 10 miligramas por litro. 50 dividido por 10, 5. 1 mais R é a recirculação do decantador secundário para o tanque de aeração. Isso aqui normalmente é em torno de 2. 5 menos 2, 3. Isso faz com que, se eu, por exemplo, estabelecer uma concentração de nitrogênio na forma de nitrato, no efluente final, em torno de 10 miligramas por litro, e admitindo uma concentração de nitrogênio amoniacal passível de ser oxidado no processo de, digamos, 50 miligramas por litro, que é típico, eu vou precisar trabalhar com recirculação de 3. Quanto menor for essa concentração imposta de nitrato no efluente final, vamos pegar, por exemplo, uma concentração de nitrato igual a, vou chutar, 2. 50 por 2, 25. 25 menos 2, 23. Isso aqui é impraticável. Então, essa é uma limitação dos sistemas pré-anóxicos. Sistemas pré-anóxicos requerem que eu tenha esta recirculação interna. Só que essa recirculação interna normalmente fica de 1 a 3, não mais do que 4. Isso faz com que as concentrações de nitrato passíveis de eu conseguir no efluente final situem-se na faixa de 10 miligramas por litro. Ou seja, sistemas pré-anóxicos normalmente apresentam concentrações de nitrato no efluente final em torno de 10 miligramas por litro. Ah, mas eu quero, por exemplo, trabalhar com concentrações menores. Então, não adianta eu trabalhar com sistemas somente pré-anóxicos. Eu não consigo. Eu vou ter que refinar o meu processo de tratamento. Ou seja, sistemas pré-anóxicos, eu apenas vou conseguir atingir concentrações de nitrato em torno de 10 miligramas por litro. 10, 12, não mais do que, não menos do que isso. Não vou conseguir atingir valores, por exemplo, 2, 3 miligramas por litro. E aí, muitas vezes, a gente observa órgãos ambientais exigindo concentrações de nitrato muito reduzidas no efluente final, em torno de 2, 3 miligramas por litro. Não é que eu não consiga, eu consigo atingir. Só que, para isso, eu vou ter que cada vez mais sofisticar a minha estação de tratamento. Nem sempre eu tenho condições de fazer isso em ETs existentes. E aí eu acabo chegando no seguinte problema. Eu quero um padrão de lançamento muito restritivo, mas as condições da minha ET, eu não consigo atender. Isso vai fazer com que eu tenha que fazer readequações e, naturalmente, eu preciso de recursos financeiros. Tudo custa. Isso tem que ser repassado para o consumidor. Nada, infelizmente, nada de graça. Isso custa. Então a gente tem que ter em mente que o estabelecimento de determinados padrões de lançamento também precisam ser observados, precisam ser entendidos à luz da concepção da ET, à luz das características do corpo receptor, da bacia hidrográfica e, naturalmente, sabendo que é possível atingir valores mais reduzidos. Só que eu tenho que começar a complementar a ET com outros processos de tal forma que eu consiga chegar nessa condição. Bom, mas se alguém chegar, mas eu quero, por exemplo, uma concentração, tem muitas ETs na Europa, nos Estados Unidos, que exigem concentrações de nitrogênio inferior a 3 miligramas por litro. Dá para atingir? Dá, é possível. Só que aí o que eu faço? Eu tenho que utilizar uma combinação de processos. Eu tenho que combinar. Aí eu vou utilizar processos pré-anóxicos, seguido de processos pós-anóxicos. Só que aí o pós-anóxico, ele vai trabalhar a concentração de nitrato, que é o efluente do pré-anóxico, que são concentrações em torno de 10 miligramas por litro. Então, ponto relevante, para a gente não poder esquecer. De tal forma que eu posso trabalhar com sistemas pré-anóxicos, qual que é a garantia que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma fração dos compostos orgânicos presentes no esgoto bruto, eles precisam ser facilmente biodegradados. Bom, mas eu quero uma concentração de nitrogênio mais baixa. Eu quero 2, 3 miligramas por litro. Aí o que eu faço? Não tem problema. Eu trabalho com um sistema pré-anóxico. Coloco o meu tanque de aeração anóxico,
ausência de oxigênio, bem misturado, seguido de um tanque de aeração aeróbio, de tal forma que eu consiga transformar nitrogênio orgânico em amoniacal a nitrato. Faço a minha recirculação interna, só que aí eu vou atingir concentrações de nitrogênio em torno, nitrogênio nitrato, 10, 12 miligramas por litro. Bom, o que eu faço? Eu coloco um outro tanque de aeração anóxico. Esse tanque de aeração, eu estou colocando um processo biológico aeróbio. Ele pode ser leito fluidizado, mas é muito comum utilizar leito fixo como um sistema de tratamento pós-anóxico. É muito comum, inclusive mais eficiente do ponto de vista de engenharia. Eu coloco um sistema de pós-tratamento, pós-anóxico, mas aí utilizando mídias, que é mais inteligente, porque aí eu consigo ter uma grande área superficial e eu conduzo o processo de desnitrificação em leito, ao invés de ser leito fluidizado, eu consigo fazer isso em mídia, ou seja, em meio estruturado. E aí é mais econômico. Mas independente disso, eu coloco um sistema de tratamento pós-anóxico, com fonte externa de carbono. Aí eu adiciono, posso adicionar etanol, posso adicionar metanol, não tem problema nenhum. Ou seja, quando eu quero trabalhar com efluentes cuja concentração de nitrato sejam inferiores a 10 miligramas por litro, digamos 5, 4 miligramas por litro, eu tenho que ter um sistema pré e pós-anóxico. Aí eu faço uma combinação de reatores. Ou seja, eu tenho um reator pré-anóxico, tenho um reator aeróbio, seguido de um reator pós-anóxico. Só que aí, nesse caso, eu vou ter que adicionar uma fonte externa de carbono. Ou seja, quais são as considerações finais agora mais relevantes que a gente pode tirar disso tudo? Pois é, remoção de nitrogênio em ETs, dadas as suas concentrações serem da ordem de 60, 80 miligramas por litro, e o nitrogênio estar na forma preferencial, na forma de nitrogênio Kidal e nitrogênio amoniacal, a remoção ela acontece preferencialmente por processos biológicos. A nitrificação ela é simples de ser operada, desde que eu consiga garantir condições ambientais para que a nitrificação aconteça. Basicamente, oxigênio dissolvido no tanque de aeração superior a 2 miligramas por litro, um bom controle do pH no tanque de aeração, de tal forma que a taxa máxima de crescimento de micro-organismos nitrificantes seja ótima. O pH tem que ficar na faixa de 7 a 7,5. E o mais importante, eu tenho que ter um bom controle na operação do sistema de coleta e afastamento de esgotos sanitários com relação a eventuais lançamentos de efluentes industriais, lançamentos outros, que possam interferir no processo de nitrificação. Aqui tem um comentário que é importante. Muitas companhias de saneamento recebem dinheiro, muitas companhias de saneamento recebem dinheiro recebendo efluentes industriais. É uma grande fonte de receita. Só que muitos desses efluentes industriais, eles não sofrem um pré-tratamento na fonte de lançamento. E muitos desses efluentes industriais podem conter compostos orgânicos e metais que possam interferir no processo de nitrificação. Aí o que acontece? Você tem uma ET que nitrifica bem, é exigido que a sua ET nitrifique, e aí a companhia de saneamento começa a receber efluentes industriais sem o devido controle, devido muitas vezes a uma necessidade econômico-financeira, e aí você começa a causar problemas na operação do seu processo biológico de tratamento. Isso é muito comum, né, em cidades de médio, de grande porte, onde muitas vezes não exista controle adequado no recebimento de efluentes industriais. Além disso, existe muitas vezes um acordo entre as companhias de saneamento e empresas operadoras de aterro sanitário para fazerem uma troca de resíduos. A ET recebe o lixiviado de aterro sanitário e a ET encaminha o lodo da ET para o aterro sanitário. Muitas vezes, lixiviados de aterros sanitários têm grandes concentrações de metais pesados que, sob certas condições, podem inibir o processo de nitrificação. E aí você espera que a sua ET nitrifique e ela não nitrifica dado estas questões. Então isso tem que ficar muito atento, porque muitas vezes você chega na ET e diz, puxa vida, eu tenho idade do lodo alta, eu tenho OD alto no tanque de geração, controlo o pH, eu tenho alcalinidade e não nitrifica. Muitas vezes você deve estar recebendo certas contribuições outras no sistema de coleta e afastamento de esgotos sanitários que está te inibindo o processo de nitrificação. Se não nitrificar, não vai desnitrificar, porque não tem nitrato. Então, isso é extremamente importante.
A desentrificação. Eu preciso de uma fonte de carbono biodegradável. E esse sistema pode ser operado em condições pré-anóxicas, pós-anóxico ou com uma combinação de ambos. Lembrando sempre que eu preciso ter um ambiente, quando falo ambiente anóxico, eu tenho que ter um ambiente em ausência de oxigênio. Só que naturalmente ele tem que ser muito bem misturado. Então, parte do tanque de aeração, ele não tem introdução de oxigênio, e aí, na verdade, eu modulo o tanque de aeração. Normalmente, o projeto da ZETS, o que nós fazemos é eu coloco difusores, eu instalo, mas eu não faço a introdução de ar, porque eventualmente eu posso precisar operar em algum tempo sobre condições aeróbias. Eu instalo os meus difusores, se eu precisar introduzir oxigênio, eu introduzo, mas esses difusores são colocados de forma tal que eu possa isolá-los, e aí eu transformo parte do tanque de aeração num tanque anóxico. Mas ele tem que ser misturado, tem que ser dotado de misturadores submersíveis. Quando eu tenho sistemas pré-anóxicos, eu consigo trabalhar com concentrações de nitrato no meu efluente final até 10 miligramas por litro. Até 10, quando digo 10, né? Não menos do que 10, em torno de 10. Trabalhando com valores de recirculação interna da ordem de 2 a 3. Se eu quiser trabalhar com concentrações menores, aí eu tenho que ter um sistema pré-anóxico seguido de um sistema pós-anóxico, com uma fonte externa de carbono. E aí eu vou conseguir atingir, se tudo estiver direitinho, consigo trabalhar com 2, 3 miligramas por litro no efluente final. Consigo chegar nessa condição. Bom, quais são os nossos próximos passos? Eu não vou prometer que seja para a semana que vem ou para outra, mas a ideia é a seguinte: eu vou tentar apresentar uns exemplos de cálculo e dimensionamento, né? Mostrando como é que eu posso dimensionar um tanque de aeração somente para remoção de carga orgânica seguido de nitrificação. E se eu quiser ter um sistema onde eu tenha carga orgânica, nitrificação e desentrificação. Eu vou mostrar isso para vocês posteriormente, eu vou preparar um pequeno exemplo de cálculo, e aí a gente mostra como é que a gente consegue fazer um pré-dimensionamento desses sistemas do meu tanque biológico, do meu reator biológico aeróbico, como é que a gente consegue chegar lá. Então esses são os meus próximos passos. Bem, lembrando sempre, aqueles que queiram se dedicar no tratamento de águas residuárias, recomendo fortemente o estudo desse livro. Esse livro chama-se Wastewater Treatment and Reuse, Theory and Design Examples. São 2 livros, é uma sequência de 2 livros, são 2 volumes. Esse livro é a 3ª edição do famoso livro do Casim. O Casim publicou um livro de tratamento de águas residuárias, a primeira edição já faz tempo, fez uma 2ª edição, essa é a 3ª. Ela é recente, ela é de 2017, são 2 livros. Esse livro é ótimo, porque é um livro voltado exclusivamente a projeto. Ele complementa, na verdade, o livro da Metcalfe-Ned. É uma excelente complementação, porque o livro da Metcalfe-Ned, que é a bíblia nossa no tratamento de águas residuárias, tem uma boa formação teórica. É um bom livro de cunho teórico, tem alguns exemplos de cálculo, alguns exemplos de dimensionamento. Mas esse livro do Casim, ele é voltado exclusivamente a projeto. A base teórica é mais simples, ele apresenta um mínimo minimorum de tal forma que a gente consiga entender e fazer bem um projeto, e ele tem inúmeros, centenas de exemplos de cálculo. Recomendo a vocês, caso queiram continuar, se dedicar no tratamento de águas residuárias, especialmente em projeto, recomendo fortemente a aquisição desse livro, tá bom? Não tem no Brasil, tem que comprar fora, tem que pedir pela Amazon, ou quem tiver a oportunidade de ir para fora, compra o livro, porque vale a pena, tá bom? Então, basicamente, era isso que eu queria apresentar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, coloca na descrição, coloca nos comentários do vídeo, e aí, na medida do possível, eu vou respondendo para vocês. E aí, assim que possível, eu vou fazendo esses exemplos de cálculo, vou apresentando posteriormente para vocês. Então, agradeço a vocês a atenção por terem assistido esse vídeo até o final, e até os nossos próximos vídeos. Então, um abraço a todos e até lá.